Olá, meus amigos, muito boa tarde. É com muita alegria que estamos de volta para mais um EAD. Lembrando que o nosso EAD é uma parceria realizada pela ABERT, que é a nossa associação nacional, em parceria com a ERP, que é a associação aqui do estado do Paraná, da Radiodifusão. Meu nome é Michel Miqueleto e a gente está aqui mais uma vez para trazer um tema que com certeza vai ser pujante e você vai gostar muito. Mas antes de nós iniciarmos o nosso IAD, eu tenho um convite para fazer muito especial para você. Eu gostaria que você prestasse atenção. Neste mês, no mês de setembro, a ERP aqui do estado do Paraná, nós vamos realizar o nosso 25º Congresso Paranaense de Radiodifusão e o nosso tema esse ano vai ser a força da TV e do rádio multiplataformas. Então, é um evento muito especial, a gente vai trazer esse tema, vai ser no dia 19, no dia 20 de setembro, vai ser aqui em Curitiba, e você pode fazer as suas inscrições. Nós fizemos um convite para o nosso ministro das Comunicações, estamos aguardando a sua confirmação para a palestra de abertura, mas logo na sequência nós vamos falar da radiodifusão, uma experiência de vida. Nós convidamos o Edgar Piccoli, ele foi da MTV e hoje ele apresenta o Morning Show na Rádio Jovem Pan. Ele vai trazer essa experiência para nós, essa paixão que ele tem pelo rádio. Na sequência, nós vamos falar sobre as atualidades da radiodifusão no Brasil. Vai ter um painel com o pessoal do Ministério da Comunicação e também da Anatel. Na sequência, nós vamos tratar de como alcançar a audiência com as mudanças vividas pelo rádio na atualidade. Nós convidamos e ele aceitou o vice-presidente da NAB, o David, e ele vai estar com a gente tratando sobre esse tema. Também vai ter uma participação da ERP Jovem. Depois nós vamos falar de podcasts, mercado, produção, conteúdo sobre isso. Então tem vários convidados aí também bacana que vai trazer sobre esse tema para vocês. Na sequência, nós vamos falar sobre a realidade do mercado americano e as perspectivas com o mercado brasileiro. O Henrique do Vale e o Robson Ferri. O mercado americano hoje está muito pujante por meio rádio, então nós vamos trazer essa experiência e ver a perspectiva para o mercado brasileiro. No dia seguinte, nós vamos falar sobre a transformação digital e os novos modelos de negócio. Convidamos o Alan Costa para falar sobre isso. Vamos falar também sobre inovação a favor do desenvolvimento de projetos. A Cris Alessi vai falar sobre isso. E depois nós convidamos o Mário D'Andrea, que vai falar um tema que é muito legal. Como pensamos, se é que pensamos, e o peso das emoções nas decisões do consumidor. Depois, a força e a importância da radiodifusão no mundo superconectado. O Eduardo Boschetti que vai falar e também a Giovana Alcântara. E esse tema vai trazer muitos argumentos, porque eu vou vender e tem lá o pessoal que fala que o Facebook é melhor, que as redes sociais são melhores. Eles vão trazer argumentos para que você possa vender ainda melhor a questão da radiodifusão. Nós vamos fazer um case da Jovem Pan. É o rádio que virou TV ou a TV que virou rádio? Nós vamos trazer esse tema com o CEO da Jovem Pan também. Uma máquina de atrair clientes, é uma palestra sobre venda. Nós convidamos o Leandro Branquinho e essa palestra é muito especial, vai te ajudar bastante. E depois, com a palavra, o anunciante. Nós convidamos 2 anunciantes, né, para falar com a gente sobre, está aí o nome dos convidados, para ele falar como que ele vê o meio rádio, o meio TV. Nós fizemos uma experiência com isso no ERP Jovem e foi muito legal. E nós estamos trazendo também para o nosso congresso. E a força do jornalismo esportivo no rádio. E o convidado é o Milton Neves, que vai, com isso, encerrar o nosso evento. E trouxe hoje aqui uma novidade muito especial para você. Aqueles que são associados já têm um preço especial, pode se inscrever, você que é da ERP aqui do estado do Paraná, aproveite. Até o dia 31 de julho tem um preço, depois muda o lote. Mas hoje eu quero trazer um convite aqui muito especial para vocês do Brasil inteiro que nos assiste no IAD.
Se você digitar, entrar no nosso portal congresso.aerp.org.br, lá você vai poder ver toda a programação, você pode fazer a sua inscrição e hoje eu estou trazendo aqui até o dia 31 de julho, é especial para aqueles que estão assistindo aqui o EAD de hoje. Com esse código EAD 2019, você entrando lá, você vai ter um desconto muito especial. É lá porque você não é associado, né? Então a gente tem um preço para o não associado. Mas até o dia 31 de julho nós estamos fazendo um preço muito especial. Entra, digita esse código e você vai ver que o desconto é fantástico, né? Você vai gostar. E venha participar do nosso congresso, venha nos conhecer, você vai ver, vai fazer um network legal, vai ter também lá todos os expositores e esse congresso é exatamente para falar bastante sobre multiplataforma, como tudo isso pode ajudar você, radiodifusor. Venha participar com a gente. Até dia 31 de julho, você do Brasil inteiro, com o código EAD 2019, entra lá no nosso portal e você vai ter um desconto especial, tá bom? Esse é o convite que eu queria fazer para você. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre, falar sobre o nosso tema de hoje e já estou aqui com o nosso convidado, o Juliano. Qual a importância de uma marca forte para aumentar o faturamento de sua empresa? E nós combinamos aqui com o Juliano, como acontece com todos os convidados, a gente sempre deixa para o próprio convidado fazer a sua apresentação. Lembrando que na plataforma que você está aí, você já pode ir pensando nas suas perguntas. Eu já tenho várias aqui para fazer para o Juliano e você já pode ir enviando. Embaixo ali tem o local da plataforma que você pode encaminhar a pergunta. No final também você pode emitir o seu certificado. Juliano, prazer recebê-lo aqui. Obrigado, muito obrigado por Michel. aceitar o nosso convite. Faça aí a sua apresentação. Obrigado. Quem você é, de onde veio. É um gaúcho perdido no Paraná? Gaúcho perdido no Paraná, mais ou menos 8 anos. Já é um paranense? Já. Dizem que até perdi um pouco de sotaque. Tá certo. De vez em quando sai um tu, né? Então lembra de vez em quando. Bom, meu nome é Juliano. Primeiro gostaria de agradecer em nome da FAI pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouquinho com todos sobre um tema extremamente relevante, que é marketing, mais especificamente gestão de marcas. Para rapidamente me apresentar, eu sou formado em administração de empresas, sou consultor, estrategista de marca há bastante tempo, há muitos anos que eu trabalho com consultoria, também dou aula no assunto, né, principalmente pós-graduação e MBA, né, focado em business, focado em gestão de marcas. É um momento importante para a gente trocar um pouquinho sobre esse assunto, né, um momento de muita competição, é um momento em que o digital vem aí com tudo, a gente tem, né, uma série de questões para abordar, claro, também a questão do faturamento, que é um dos temas centrais, eu diria assim, mas o mais importante é a gente, e eu fico muito feliz pela oportunidade para a gente poder trazer um pouquinho sobre um assunto, né, conteúdo sobre algo que é extremamente estratégico, talvez aí o principal ativo de uma empresa, né, consequentemente de um radiodifusor, além das pessoas, a marca. Né? Então é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Eu, tempos atrás aqui, trouxe o Antonic, que aliás é um professor que você conhece também, e nós falamos sobre valuation de empresa. E ele mostrou o quanto é importante a marca na valorização de uma empresa. Com certeza. Né? Valuation é um dos temas mais atuais, se investe muito isso. A marca, na verdade, é um ativo que impacta no fluxo de caixa da empresa, né? No dia a dia. Né? Hoje a gente tem vários movimentos de fusão, aquisição. Você tem que olhar para a marca de uma forma abrangente o suficiente para poder gerenciar estrategicamente. Tem marcas que valem aí milhões, bilhões. A Apple, por exemplo, é uma empresa de capitalização no mercado de valor de $1 trilhão. Só o valor da marca gira em torno de 200 bilhões. E isso, Michel, independe de porte. Né? Qualquer marca tem valor, né, valor intangível e valor tangível, que é financeiro. Eu costumo dizer para os meus clientes e para os meus alunos que se você é um pouquinho mais cético em relação à marca,
Então, olhe também para a parte financeira, porque qualquer marca, quando bem gerenciada, com perspectiva, longo prazo, construindo, seguindo um fio condutor, ela vale dinheiro e precisa ser considerado assim. Claro, né? Se investe muito, tem que ter um retorno. Está certo. Nós vamos, então, fazer uma pequena apresentação e aí você já vai pensando aí na tua pergunta e nós vamos interagindo. Pode... Ótimo. Eu acabei trazendo aqui alguns slides mais voltados inicialmente para uma contextualização, rapidamente só trazendo a questão em que momento que nós estamos, né? Mas trazendo um contexto histórico rapidamente aqui, se a gente for pensar aí nas décadas de 1960 e 70, que tipo de conteúdo, né, e que tipo de abordagem nós tínhamos, o que a gente chama de era dos produtos, né? Então, qual que era o foco aqui? Na era do produto ou do serviço, olhando para a característica intrínseca. Pense num contexto onde a demanda era superior à oferta, então tinha mais compradores, mais clientes do que ofertantes, do que marcas concorrentes, consequentemente um menor nível de competição, produção em série, e o foco estava na característica específica dos produtos ou do serviço. Então, se a gente for pensar aí, como se fosse algumas décadas atrás, né, para o radiodifusor em si, a gente está falando aqui de questões básicas, como a qualidade do som, por exemplo, né, da transmissão, ou a rede. Essa é uma visão intrínseca, ou seja, essencial do serviço. Obviamente, para competir nos dias atuais, você tem que olhar para questões que vão muito além da qualidade do som, por exemplo, da qualidade da voz, da comunicação. Isso é básico, a gente tem que ter esse tipo de noção. Você sabe que eu fico, às vezes, pensando, eu não digo em marca, mas logo tem gente que fala, sei lá, marca X, qualidade e segurança. Pera, isso é óbvio. É óbvio. Você vai colocar isso na sua marca, no seu slogan? Né? Isso aí é uma obrigação, não é verdade? Claro. E se eu pudesse, Michel, dar já uma primeira dica de gestão de marketing ou gestão de marca, seria essa. A importância de você olhar para o contexto, a importância de você olhar para o mercado, e isso que você falou é perfeito, tem um nome, o que a gente chama de pontos de paridade, para se fazer uma reflexão. É claro que é necessário que se faça um estudo aprofundado, o que não envolve necessariamente muito dinheiro, mas profissionalismo. A grande questão é, quais são os pontos de paridade da minha categoria? Então, olhando para o meu segmento, para as marcas que envolvem o mercado, quais são os pontos comuns que são compartilhados por todas as marcas e que formam o mínimo? A partir desta visão do mínimo, você consegue, aí com um pouco mais de assertividade e consistência, pensar nos diferenciais. Um posicionamento ele precisa ser pensado dentro de um contexto, senão você fica naquela ideia de bolha. Exatamente. E aí não conecta com o mercado, com o consumidor. Mas veja, quando a gente avança para as décadas de 1980 e 90, a gente tem uma mudança voltada aí para o consumidor. Ele passa a ser aí o grande espelho, né, o grande foco que a gente precisa dar. Você começa a pesquisar um pouco mais o mercado, o que a gente chama de perspectiva de fora para dentro. Então, antes de desenvolver o meu serviço, antes de desenvolver o meu conteúdo, o que o cliente quer? Essa é uma visão de marketing que existe hoje, né? Embora ela tenha surgido, né, com um pouco mais de veemência no início dos anos de 1980, até pelo nível de competição que aumentou, a gente começa a olhar um pouquinho mais para necessidades e desejos, né? É quando o marketing começa a se popularizar. Então, além de olhar para a qualidade do meu serviço, para as características do meu serviço, antes eu tenho que entender o que é relevante para o meu cliente. E marca se faz assim, eu posiciono o meu conteúdo, eu levanto uma bandeira e essa bandeira ela tem que estar extremamente conectada com o que o cliente, no tempo dele, quer. Esse é o ponto. Só assim você cria relevância. E aí tem condições para gerar diferenciação. Quando a gente olha... Quando a gente olha para os anos 2000, né, e a gente já está aí há 19 anos, né, desde o início. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Bom, não tem talvez uma outra palavra que resuma melhor aquilo que é o ambiente competitivo hoje, né, que é de hipercompetição. Quando a gente olha para essas marcas,
que estão na tela, né? Então, Google, Instagram, Airbnb, Netflix, né? Tesla de veículos, WhatsApp, Uber. O que essas marcas fizeram, na verdade? Revolucionaram. Revolucionaram, aí, especificamente, né, coincidentemente, o segmento de serviços, que é o segmento do radiodifusor. Houve a grande disrupção, né? Houve a grande disrupção, multiplataforma, muito focado em conexão por meio de serviço, de conteúdo, e quem não estiver preparado para isso, de alguma forma vai sofrer, porque há um dinamismo. Sim. Mais do que olhar para necessidades e desejos de um cliente, eu preciso olhar para o contexto como um todo, que vem mudando e vem trazendo aí um impacto absurdo em relação às marcas. Então, se a gente for resumir, digamos assim, o contexto, rapidamente, para a gente já entrar especificamente no contexto de marca, o que a gente tem hoje e que complica ou que torna um pouco mais desafiador o processo de construção de uma marca? Você tem muitos ofertantes com muitas opções de conteúdo, de serviço, de plataformas, de tecnologias, de mídia. Você tem um encurtamento de ciclo de vida, né? O que significa isso? Muitos lançamentos, né? E quando a gente olha para serviço, quando a gente olha para comunicação, você tem, né, uma facilidade maior de gerar demanda através de diferentes opções. Você tem uma equiparação geral, né, de marcas e de conteúdos e de produtos, está tudo cada vez mais parecido. Como está tudo cada vez mais parecido, você passa a atuar de forma bastante fragmentada, ou seja, você procura posicionar o seu conteúdo para um público bastante específico, sem ter certeza, muitas vezes, se vai conseguir escala, se vai conseguir rentabilizar, então esse é um risco. Você tem uma oferta de serviços muito maior do que a demanda e, consequentemente, para o nosso cliente, o que a gente chama de DDA, ou déficit de atenção. Você não sabe para onde olhar, você é bombardeado por todos os lados. Se você pensar, o meu caso, eu entrei na rádio muito cedo, né? Você não sabe pensar que eu sou já antigo, mas eu entrei há, sei lá, 19 anos na radiodifusão, eu olho para o bolo publicitário. Então, na época, porque hoje se fala, não, porque o veículo está em crise, isso. Não, é que o bolo publicitário se dividiu muito hoje. Então, há 19 anos atrás, você entrava no elevador, você não tinha propaganda. Você não tinha propaganda no ponto de ônibus. Você não tinha redes sociais, você não tinha Face, né? Na época, acho que era Orkut, nem sei se existia. Você não tinha, né, todas essas redes e essa divisão do bolo publicitário. Eu acho que a partir do momento que isso aconteceu, você dá valor à sua marca, à marca da sua rádio, deixar ela cada vez mais modernizada e conhecida, tem um peso muito significativo. Isso é um grande fato, Michel. Se você não olhar para um fato, que é o que a gente chama de share of voice, ou a parcela da minha voz na publicidade, ela vem caindo, justamente pela proliferação de marcas e de conteúdos. Então, se você não olha com carinho para a marca, você se torna menos relevante. E aí você não aparece. Então, em ambientes hipercompetitivos, se você não olhar com carinho estrategicamente, o que é olhar com carinho estrategicamente? Visão de longo prazo. É ter uma pauta mensal, semanal, sobre marca, sobre mercado, sobre o que o cliente quer, sobre o que a minha cadeia de valor, o que o anunciante quer, o que o público final quer e como levar minha marca até lá. 3 passos, eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus clientes, 3 passos. É claro que na prática, né, envolve, né, todo um investimento de tempo, enfim. Tá? Mas são 3 passos. Um diagnóstico, né, definição dos objetivos, estratégia e um plano tático de comunicação, de precificação, de canal para ativar as estratégias. 3 passos. Isso tem que ser pauta mensal, né, no mínimo. Tá? Por quê? Justamente a gente está, em função dessa hipercompetição, entrando num mundo, e já há bastante tempo, cada vez mais intangível. E onde que nós vamos parar? Onde é que a gente vai parar? A gente vai parar na mente do consumidor de uma forma extremamente dinâmica, porém volátil. O que eu quero dizer com a volatilidade? Ao mesmo tempo que você pode entrar, você rapidamente sai. Simplesmente sai, porque vem um outro ofertante. Por isso que preço é um atributo que é perigoso na hora de construir uma marca. Atributos facilmente copiáveis, né, são perigosos. Não que você não possa utilizar.
Você pode utilizar, mas dentro de um composto do que a gente chama de conjunto de associações. Um preço baixo ele é facilmente equiparável, certo? Ele pode ser um valor, ele pode ser trabalhado, mas o ideal é que você olhe para um conjunto de atributos com o objetivo de gerar, ou pelo menos iniciar um processo de conexão emocional. E aí você faz com conteúdo, com linguagem, né, olhando para os canais, sabendo as diferenças de cada uma das plataformas para gerar conteúdo relevante. Só assim você cria conexão. Marca tem emoção? Muito, muito. Marca tem razão, é claro que tem razão, mas marca tem emoção. O objetivo do branding, da gestão de marcas, é criar conexão emocional. E por quê? Criando conexão emocional, você diminui a importância do preço. Existem várias marcas, só criando algumas associações aqui, porque fica fácil de entender. Quanto custa um produto, um smartphone da Apple versus concorrentes? Há muita conexão emocional na Apple. Quando a gente olha para os atributos tangíveis, vamos lá, por exemplo, qualidade da câmera. Será que a qualidade da câmera de uma outra marca que não seja da Apple é tão inferior? A Apple só claro falta ter o chip do rádio nela. Exatamente. Só falta ela abrir o sistema. Né? Só falta ela abrir o sistema. Então, quanto maior a conexão emocional, maior a abertura para você até praticar um preço um pouquinho mais alto, um preço premium. Porque você, por estar envolvido emocionalmente com aquela marca, isso vale direto para vários segmentos, tá, gente? Isso é um ponto importante. Não é só para bens de consumo, no B2B, nas relações comerciais. Confiança. Confiança é razão ou emoção? Esse é um ponto, né, importante. É claro que tem razão, né, então eu sei que aquilo vai funcionar, eu posso confiar naquela marca, mas ao mesmo tempo é emoção. A confiança, tem muita emoção na confiança. Né? Então, assim... Eu penso que para as rádios que nós estamos falando nesse exato momento, eu penso que o veículo é a credibilidade. Muito. Isso é um grande componente que está na marca e se um veículo de comunicação perder isso, ele perde muito. Então, a credibilidade é algo muito importante. Credibilidade, uma imagem positiva é o grande objetivo do branding. Isso tudo gera conexão emocional. Quanto mais opções nós temos hoje, quanto mais opções o cliente tem, maior o risco de não garantir credibilidade. Você tem que investir com consistência, tempo, né, recursos e, de novo, eu não estou falando só de dinheiro, é carinho, é cuidado, visão de longo prazo, para ao longo dos anos criar essa conexão e, consequentemente, gerar credibilidade. Existe um método para isso, aliás, mais de um, é um processo, né, extremamente profissional e que precisa ser olhado com cuidado, porque, independentemente do segmento, principalmente para as rádios, Michel, que envolve prestação de serviço, vocês têm... O segmento de rádio ele tem poucos elementos tangíveis que sustentam. Quando eu consigo construir uma marca em cima de elementos tangíveis, palpáveis, eu ganho credibilidade mais facilmente porque eles são facilmente perceptíveis. Quando eu gero conteúdo, quando eu gero informação, como eu gero comunicação, eu tenho elementos mais intangíveis. E por ter elementos mais intangíveis, o desafio é um pouquinho maior para consolidá-los na mente do consumidor. Então, acho que esse também é um recado importante aqui. Para todo prestador de serviços, ter esta noção de que não é tão simples assim. A gente precisa de cuidado, a gente precisa de consistência. É um trabalho contínuo para que você consiga se destacar. Porque falar, todo mundo fala. Vender uma ideia, uma promessa, todo mundo vende. Um conteúdo, não legal. Mas como tornar reconhecível, como tornar diferente, distinto, porque tem uma diferença que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Né? Porque com as redes sociais, elas proliferaram muitas fake news. Em todas as pesquisas que você vai buscar, o meio rádio, TV, ele aparece como a grande fonte de credibilidade pela construção que os veículos fizeram no período. Claro. Eu sempre, às vezes as pessoas mais idosas da minha família recebem aquelas correntes, eu tenho procurado chamar a atenção. Mas como é que eu sei se isso é fake ou não? Olha num veículo de credibilidade. Se você não vê a notícia lá, faça uma interrogação. Né? Quem que é o veículo de credibilidade? Que nós como radiodifusor, eu que tenho o portal, a gente vai conferir antes, não é? Então, e estar atento àquilo que o consumidor que está próximo de você... Eu vou falar um fato, quer dizer, não está ligado direto à marca, mas um dia que aconteceu comigo que eu disse, espera aí, esse negócio é bom para mim.
Eu cheguei num prédio aqui em Curitiba, eu fui visitar um possível cliente, e eu cheguei na recepção, um senhor muito simpático, eu não tinha o meu nome lá, eu tinha uma reunião marcada. Ele olhou para mim, me falou o meu nome, disse, olha, o senhor é do veículo X, e disse assim, aconteceu, deu, falou o nome do meu veículo. Não gosto de ficar repetindo aqui, senão vão pensar que eu estou puxando a sardinha. Mas olha, cara, mas aconteceu, deu. Eu falei, peraí, é um mote. Quer dizer, que ele quis dizer que eu estava presente, se algum fato acontecesse aqui em Curitiba e região, dava no meu veículo, quer dizer, a notícia estava lá. Então aquilo me chamou o mote de uma campanha, porque foi uma pessoa que me falou na rua. Eu fiquei, então, aquilo me deu uma confiança para eu lançar esse mote. Certamente. Então, às vezes a pessoa está lá no interior, minha cidade aqui é pequena, ou eu tenho uma rádio, eu tenho 3 rádios, já sou conhecido. Não. O fato de você trabalhar bem a sua marca e ela ser forte, e é por isso que eu digo, você certamente vai falar na frente, que ela ajuda no faturamento, é que se você for um vendedor de uma marca que não tem credibilidade, que as pessoas não conhecem, você vai ter muito mais dificuldade de vender. Vai. Né? E a construção de marca, ela ocorre no médio e longo prazo. Não existe branding de curto prazo. Você ativa no curto prazo. O que eu quero dizer com ativa? Você tem que vender produto e serviço, você tem que vender. Mas o investimento, e isso é algo que é importante a gente abordar, porque há um preconceito, principalmente no Brasil. Né? Puxa, não está me dando retorno de curto prazo. Será que eu tenho que investir? Sim. Tem que investir. Hoje, com o digital, né, com as mídias sociais, enfim, você consegue destruir uma marca em questão de minutos. Algo que você pode demorar anos para construir. Então, como eu falei, você tem que ter uma pauta mensal, pelo menos, para olhar para o maior ativo da sua organização, porque é isso que vai, em última instância, gerar a sustentabilidade do seu negócio. E tem dados, tem pesquisas que comprovam isso. Qual que é o maior desafio hoje? Eu acho interessante a gente abordar isso, Michel, olhando para o ambiente competitivo, né, dentro dessa contextualização. Eu gosto muito esses dois pontos, esses dois termos, que é a soma, na verdade, né, de diferenciação e distinção. Né, para quem está nos acompanhando, nos assistindo, ouvindo, enfim, qual é a diferença entre diferenciação e distinção? Quando eu construo uma marca, claro, para que eu tenha relevância, eu tenho que pensar em como ser diferente em relação a quem? Aos meus concorrentes. A gente precisa sempre contextualizar. O que muitas marcas fazem, independentemente do segmento, é criar um conceito, um posicionamento, levantar uma bandeira, como eu gosto de falar, mas essa bandeira não é relevante, ela não representa aquilo que o meu cliente quer. Então, eu preciso, antes de mais nada, entender o mercado, olhar para onde está indo o mercado, para onde estão indo os meus concorrentes e encontrar um ponto de diferenciação. Quanto mais diferente, melhor. Mas o grande desafio, e por isso que eu acredito que é a somatória dos dois aspectos, é somar diferenciação com distinção. O próximo slide ele mostra bem a diferença. Enquanto diferenciação está atrelado à minha marca, ao meu negócio em relação aos concorrentes, a distinção, pode parecer estranho, mas é isso mesmo, é a marca, o meu negócio em relação a ele mesmo. Em que sentido? Quando você deseja fixar a marca na mente do seu consumidor, do meu consumidor, você precisa, além, né, da força que advém da diferença em relação aos concorrentes, eu preciso reforçá-la. Ou seja, além de ser diferente, eu preciso ser distinto. Como é que eu reforço a minha posição em relação aos meus concorrentes, que é o que a gente chama de distinção? Através de códigos. E esses códigos representam uma série de elementos, eu vou dar alguns exemplos. Ele pode ser o meu estilo de comunicação, ele pode ser o meu estilo de linguagem, o que a gente chama de personalidade de marca. Aliás, é interessante fazer esse exercício. Se a marca, né, da minha rádio fosse uma pessoa, quais seriam os traços de personalidade dela? Isso dá muito conteúdo, gera muito insight para orientar toda a linguagem de comunicação, as campanhas, os conteúdos em si. As cores, o conceito, os símbolos, o que a gente chama de códigos de marca. Ou seja, qual que é o desafio, a dificuldade? Além de ser diferente, eu preciso ser distinto. Eu preciso reforçar na mente do meu cliente aquilo que me torna
mais do que diferente, que me torna único. Essa é a ideia da distinção. Então, o desafio hoje em dia, ele é duplo. E por isso que é complexo. Mais do que ser diferente, eu preciso reforçar com uma série de elementos, como os exemplos que eu dei, para que eu consiga realmente ter força na mente do meu consumidor. Esse é um ponto importante. Bom, claro que, embora a gente tenha trazido um pouquinho do mercado, do contexto, a gente não tem como avançar falando sobre branding sem definir o que é marca. Branding e marca, qual é a diferença? Então, branding é o processo, é a gestão do principal ativo de uma organização, que é a marca. É muito complicado definir marca numa frase ou numa única palavra. São várias as definições. Eu, até para facilitar o processo aqui, eu trouxe alguns exemplos de marcas consagradas, saindo um pouquinho aqui do nosso negócio, porque eu acho que isso inspira. Eu não preciso dizer qual que é o nome dessa marca, todo mundo já sabe. É um tique, né? Exatamente. Você vê que coisa, né? É incrível. Agora, para você ver como, para construir marca, você tem que reforçar os códigos. E os códigos, eles passam também por elementos visuais. Então, quantos de vocês estão reforçando a identidade visual de uma marca? Isso ajuda a torná-la distinta, ter um símbolo consistente. E qual deve ser o meu símbolo ou as minhas cores? Você deve fazer um diagnóstico que até isso tem que entrar, né, de alguma forma em pesquisa. O conceito dessa marca tem que ser representado por meio de um símbolo, entre outros elementos. Agora, a marca não é só isso, não é só logo. A marca não é só identidade visual. Marca não é só produto, não é só serviço, não é só meu conteúdo, não é só minha comunicação. É muito mais do que isso, né? As marcas, elas representam, eu estou trazendo aqui alguns exemplos aleatórios, né? Elas representam um conjunto... Vendendo calça rasgada, velho. Exatamente. Mas mais do que isso, Michel, veja a imagem do rapaz ali, né? Mostra comportamento, mostra atitude, mostra um conjunto de significados. Por isso que quando a gente olha para conteúdo hoje, né, que tipo de conteúdo eu tenho que desenvolver? Depende de uma série de fatores. Você não vende só informação, você não vende só comunicação, você vende um conjunto de valores, um conjunto de ideias que precisam estar formatadas e bem desenhadas. E você só faz isso, claro, dentro de um processo estratégico, né, de consultoria para identificar o que vai ficar lá, o que a gente chama de brand book, ou livro da marca. Qual que é a Bíblia? Aquilo que é imutável. O mercado ele muda, as plataformas mudam, a tecnologia muda, mas a sua marca ela precisa ser muito bem definida, desenhada, e esse fio condutor ele precisa ser respeitado ao longo dos anos. Uma definição que eu gosto bastante, a imagem de trás é só para inspiração, né? Ele foi um grande estrategista, mas enfim, veja como a gente fala de elementos intangíveis, e daí a complexidade. O que é marca? Marca é sentimento, marca é uma ideia, é um conjunto de experiências que você gera como? A partir de uma série de elementos. Você gera experiência através das cores, você gera experiência através da audição, de um jingle, né, de uma ideia, de uma percepção. Qual que é o objetivo aqui? É me fixar na mente e no coração do meu cliente, do meu consumidor. Esse é o grande objetivo. Por isso que a ideia é gerar conexão emocional. Agora, como eu falei, né, se a gente for resumir, eu trouxe 4 tópicos, né, para a gente discutir um pouquinho. O que é marca? Marca é um ativo que tem que estar no balanço patrimonial, ela gera fluxo de caixa. A gente pode não ver resultado de vendas necessariamente quando a gente investe em branding no curto prazo, mas ele vai ocorrer no momento que você fideliza o cliente, por exemplo, né? Quando você fideliza um anunciante, quando você fideliza na mente do consumidor uma programação, uma linguagem, um comunicador, isso gera fluxo de caixa, isso gera conexão. Rende, talvez não no curto prazo, mas no médio, a partir do médio prazo, com certeza. Então vale dinheiro e dependendo da consistência pode valer muito dinheiro. É uma plataforma de relacionamento. O importante aqui é entender que o relacionamento ele não ocorre só com o consumidor final. Né, só com o ouvinte, digamos assim. Relacionamento com o meu fornecedor, com o anunciante, com o governo, com a imprensa. Poucos... com os funcionários. Com os funcionários, principalmente. Né, tem estudos que apontam na importância de você construir marca internamente. Aliás, eu costumo dizer,
Uma marca ela só vai forte para fora quando você alinha internamente. Essa é uma grande verdade, né? O conceito de propósito, ele define muito bem isso, né? Não só eu faço a ideia do chamado Golden Circle, ou Círculo Dourado, na verdade ele é americano-britânico, que se chama Simon Sinek. Ele tem um conceito bem interessante sobre propósito. O que você faz, todo mundo provavelmente faz. Como você faz, aí já mostra um pouquinho, né, o seu diferencial, o seu posicionamento. Eu faço isso diferente de você. Meu conteúdo é diferente por isso. A minha informação é diferente por isso, né? Então, já leva um nível de diferenciação. Agora, a ideia do porquê você faz, que é o que engaja, que é o grande diferencial. Então, eu trago um exemplo mais para frente. E esse porquê, a razão de existir, ele tem que estar voltado para todos os níveis. E aí, olhando para a sociedade como um todo, para os colaboradores, eu preciso dar um motivo para as pessoas acordarem, né, pela manhã e virem motivadas. E a ideia de você engajar está muito associado a uma marca de valor. Você dá uma razão de existir que está comprovado. Engaja. E isso facilita até um outro detalhe, que é você reter talentos, que hoje é muito importante numa empresa. Perfeitamente. Às vezes ele até recebe uma proposta maior de um concorrente ou de um outro segmento, mas ele criou esse senso de pertencimento com a tua marca que ele não sai fácil. Esse senso de pertencimento, ele tem que ser palavra de ordem, né? Então, assim, a retenção de talentos é um dos elementos que precisam ser visados na hora de construir uma marca. Você acaba ficando mais barato, na verdade, né? Porque você retém os melhores e os melhores produzem mais felizes. Esse é o ponto. Acrescento, os ruins você manda para os concorrentes. Exatamente. Você se desfaz. Então, assim, para definir, né, o que é branding, acho que, assim como marca também, a definição ela é bastante ampla, eu gosto dessa. É um processo, portanto, a gestão, né, precisa acontecer diariamente, pelo qual ações interdisciplinares, o que eu quero dizer com ações interdisciplinares? Você faz gestão de marcas olhando para diferentes perspectivas, no digital, no offline, no online, com a comunicação, né, visando todos os sentidos do seu cliente. Não é porque a gente está na rádio que a gente vai trabalhar só a audição. E o off. A ideia do on, obviamente, principalmente para geração de conteúdo. Agora, o cuidado é que todo o conteúdo online ele tem que ser voltado realmente para gerar, tem que ser interessante o suficiente para gerar engajamento. Engajamento é uma grande questão hoje em dia, né? Não é qualquer conteúdo. O conteúdo válido é aquele que engaja muito bem disso. E que é passível de compartilhamento. Né? Por isso que o on não é simplesmente estar na plataforma. Eu tenho que gerar um conteúdo relevante e criativo. Esse é um grande construtor de marca. Criatividade, esse é mais um elemento que está comprovado. Quanto mais criativo, maior a conexão emocional. Só que a criatividade, ela tem que estar atrelada ao meu objetivo de marca. Essa é mais uma dica que eu gostaria de dar. Na hora de olhar para a marca, qual é o meu objetivo? Eu estou buscando a liderança? Eu quero aumentar minha participação de mercado? Eu quero atingir um segmento específico. Eu quero atingir um segmento específico? Isso nasce de um diagnóstico. Por isso que eu falei, o importante é dar atenção. Muita gente tem preguiça. Não quero olhar para a marca, porque marca, deixa lá. É só incomodação. Não, muito pelo contrário. E muitos são medíocres também, viu, Juliano? Desculpa falar isso, que as pessoas se assustam quando eu falo isso, que a pessoa medíocre, quando fala medíocre, é pessoas medianas. Ela não quer sair da sua zona de conforto. Não é um palavrão isso, não é? Claro, claro. Então a pessoa se acomoda, fica ali na mediocridade dela. Exatamente. Né? Então é igual, eu recebo às vezes radiodifusor, mas por que eu vou investir em redes sociais, Instagram, Face, Twitter? Eu sou rádio, tá, tudo bem. Mas por que eu vou ter um streaming, né? Minha rádio na internet? Gente, aqui hoje não dá mais para ficar fora. Não dá. Tudo isso agrega a sua marca. O rádio, ele é o veículo que mais pode utilizar, se beneficiar da internet. Com certeza. E aí você aumenta a capilaridade, que já é algo intrínseco ao segmento, ao rádio. A capilaridade. O mais importante no processo de gestão de marcas ou de marketing é você entender que a perspectiva passa a ser de fora para dentro. Eu não olho
para o meu conteúdo porque eu gosto, porque eu acho que aquilo é legal e porque vai funcionar. Você tem que olhar para o seu conteúdo, para a comunicação, para aquilo que você está promovendo sob a perspectiva do mercado, do cliente. Se o cliente ele é multiplataforma, eu tenho que ser multiplataforma. Ponto. Tem alguém que não é multiplataforma hoje? Eu desconheço. A gente tem que ter cuidado, obviamente, tem que planejar, porque cada canal, um conteúdo, uma relevância, um momento. Né? Não é motivo para não profissionalizar. Muita gente não profissionaliza. Então, além da mediocridade e da preguiça, tem esse ponto. Então, assim, qual que é o conteúdo mais adequado para aquele canal? Né? O online, ele necessita ser mais criativo para gerar maior engajamento. Senão ele perde a força, perde a razão de ser. Tem avós vivos? Oi? Você? Sim, sim. Duvido que eles não tenham Face, não estão no ar. Claro. Esse é o ponto. Então não tem. O consumidor está lá, você tem que estar. Você segue o consumidor, essa é a perspectiva de marketing, né? Esse é um ponto importante. E qual que é o objetivo aqui, olhando mais um pouquinho aqui para a definição? Estabelecer conexão emocional para que eu me torne preferido num ambiente extremamente competitivo, tá? Esse é o ponto. Eu não sei se a gente vai ter um tempinho para passar um vídeo que define muito bem branding e que ele tem uma linguagem bem fácil e acessível, eu gostaria de rodar. É de uma consultoria, então, né, publicidade à parte, não é isso, não estou ganhando nada de ninguém, mas eu acho que ele é bem acessível e vale a pena. Se a gente tiver como... Vamos lá? Colocar? Branding começou a ser importante para valer a partir de meados do século passado, século XX. Os produtos deixaram de ser tão diferentes uns dos outros, produtos e serviços, para entrarem num regime de quase paridade. A tecnologia alimentou todas as empresas de alguma forma que, tendo acesso à tecnologia, foi fácil fazer com que produtos que eram tão diferentes passassem a ser muito parecidos uns com os outros do ponto de vista técnico. O papel do branding é tornar as marcas uma representação simbólica de desejos dos consumidores. A gente gosta muito de usar uma equação que é como se todas as pessoas, todos os consumidores tivessem um actual self, que é como ele se vê hoje, e um ideal self, que é como ele gostaria de ser. As marcas são esse veículo entre o que eles são e o que eles gostariam de ser. E nesse sentido, quando ela faz isso, o que ela traz de benefício? Além de permitir essa passagem, é ajudar esse consumidor a fazer as escolhas mais assertivas e mais corretas para os seus sonhos. Essa fase de paridade, é lógico que produtos continuariam tendo e continuam tendo a sua própria característica física, técnica, mas, pessoal, a identidade mais importante que diferencia uma coisa da outra, um produto do outro, um serviço do outro, passam a ser as marcas. É a marca que faz com que uma coisa que aparentemente é semelhante à outra assuma uma característica diferencial. Marcas são, dentro das organizações hoje, um ativo. E o que é um ativo? O ativo é um bem capaz de gerar fluxo de caixa, de gerar recebíveis para a empresa. Por quê? Porque elas acabam sendo um critério de escolha, aquilo que faz com que uma empresa, um consumidor, um cliente opte por uma e não opte pela outra. Ou seja, marcas são um ativo tão importante quanto outros dentro de uma organização. Martin Lindstrom, no seu livro Brand Washed, propôs um desafio bem interessante. Ele propôs um brand detox. O que ele tentou? Durante 6 meses, viver sem marcas. E o que a conclusão mais clara que ele chegou é, pessoal, não dá para viver sem marcas. As marcas fazem parte das nossas vidas. As marcas estão no destino turístico que a gente escolhe numas férias, estão no nosso café da manhã, estão nas roupas que a gente veste, estão no creme dental que a gente usa todos os dias. Então, acho que o que a gente tem que fazer é boas escolhas, construir marcas sérias e com propósito relevante. Branding é um conjunto de ações que, quando desenvolvidas e de forma orquestrada, de forma planejada, ela vai alimentar o valor de uma marca, ela vai contribuir para a gestão daquele negócio. Ela se alimenta, sim, de ferramentas de comunicação, de ferramentas de design, de ferramentas de marketing, mas a gente não pode confundir branding com essas ferramentas. Branding vai além disso e tem, em última instância, um compromisso com resultado e gestão das empresas.
Por isso tudo, branding tem que ser entendido como uma forma suprema de gerenciar aquilo que é importante, que é o ativo dentro de uma empresa, de gerenciar o que tem de fato valor, o que gera recebíveis para a empresa. Branding, portanto, não é uma poesia, não é um devaneio, é sim uma ferramenta fundamental que gerencia aquilo que tem valor dentro de uma organização. Tá aí, muito legal. Resumiu o que você tinha colocado, né? Exatamente. Na verdade, o grande objetivo justamente é gerar resultado. É uma ferramenta de gestão. Eu gostaria rapidamente, Michel, se você me permitir, de trazer aqui em tópicos como, né, por que construir marca? E depois rapidamente trazer um passo a passo, só dar umas dicas, tá? Acho que a gente já falou muito aqui, né, sobre né, alguns minutos aí sobre o assunto, mas assim, resumindo, por que construir marca? Primeiro, como a gente falou, porque o mercado é muito parecido, é só olhar para cá, né? Então, assim, certamente, quando a gente olha aqui para os aplicativos de transporte, né, acho que a pergunta que fica, né, como garantir vantagem competitiva de longo prazo, sabendo que existem 3 marcas aqui, existem mais já, né, fortes e que trabalham em cima de uma mesma base. Né? Então, quando uma baixa o preço, a outra sobe o preço, quando uma melhora a qualidade, a outra cria um serviço de baixo valor agregado, o ambiente é extremamente competitivo. Então, se você não olhar para a marca, por exemplo, nesse caso aqui, você acaba ficando para trás, porque o fator preço é equiparável, né? Qualidade do serviço também é equiparável, e assim por diante. Tá? Um outro ponto importante, proteção de mercado, como você falou, a questão da credibilidade, a questão da imagem. Então, o cliente hoje é bem mais crítico, informado, é impaciente, né? Tem vários canais de contato, né? Você tem que gerar, além de conteúdo, você tem que gerenciar esses canais de contato. Então, de nada adianta estar só no off. Além de estar no on, tem que olhar, né, de uma forma mais cuidadosa. Esse é um ponto bastante crítico. Terceiro ponto, a questão da segurança. E aí aquela pergunta, linkada ao que eu estava trazendo no início, né, com a proliferação de marcas e no mercado. Quanto vale meu dinheiro? A gente tem cada vez mais opções de produto e serviço. Então eu não conheço as funcionalidades, eu não conheço os conteúdos, é muita comunicação, eu fico angustiado, eu desconfio. As marcas fortes, elas garantem maior segurança na hora da escolha. E aquisição e retenção de clientes, ou seja, quanto maior a conexão emocional, somado ao sentimento de pertencimento, maior eu me mantenho, né, vivo, né, por mais tempo, porque eu passo não a olhar só para fatores tangíveis, como preço, qualidade, que, como você falou, todo mundo tem que ter. A lucratividade, o faturamento, ele aumenta em relação a marcas de valor, basicamente, porque quando eu confio, eu compro mais, em termos de volume, eu compro com mais frequência e, principalmente, eu tenho menor sensibilidade a preço. Preço não é o fator inicial quando eu tenho garantia da qualidade, quando eu tenho garantia do serviço, quando eu dou garantia que eu vou dar mais acesso, por exemplo, ao meu anunciante, quando eu tenho conteúdo de comunicação, entre outros aspectos. Então, eu não estou falando, permita-me, eu não estou falando que preço não é importante, muito pelo contrário. Quanto maior o nível de competitividade, maior a importância do preço. Mas olhando para o todo, quando você mais investe em marca, principalmente numa perspectiva de médio e longo prazo, você garante uma imagem mais positiva, e essa imagem mais positiva, ela vai assumindo um protagonismo e aos poucos diminuindo a relevância do preço. Te dá condições de cobrar melhor. Cobrar melhor porque você tem mais confiança em cima de todos esses aspectos. Um caso prático que acontece muito, eu ia falar no interior, mas em qualquer praça. Muitas vezes isso chega para a associação, nós somos uma entidade com interesses coletivos, né? Ah, mas na minha praça o fulano de tal faz um preço X e acabou com o mercado. Eu sempre fico de olho, fico pensando nisso. Não, mas peraí, não pode só baixar preço quebrar uma praça ou um mercado. Claro. Não precisamos unir para fazer, né, para subir preço, né, que isso nem é proibido. Mas assim, se você tem a sua emissora que ela trabalha já há um tempo com marca, que ela tem um posicionamento, ela fica menos sensível a vir um cara qualquer, até uma rádio comunitária, claro, como às vezes as pessoas falam,
que não pode comercializar, mas que às vezes comercializam. Mas se você trabalhar no seu conteúdo, no valor da sua marca, você fica menos sensível a isso, você concorda? Cria, perfeitamente, você cria uma barreira de entrada e você facilita a saída. Ou seja, quem não é bom o suficiente fica mais fácil para sair e novos concorrentes fica um pouco mais complexo para entrar. Você cria uma barreira, você cria uma proteção e você passa a ser mais procurado pelos anunciantes, por exemplo. Né? Justamente porque você garante, né, maior qualidade, não só qualidade, tudo que a gente falou, você tem um conteúdo melhor, você tem melhores comunicadores, você tem mais plataformas, você tem qualidade basicamente em todo o processo. Definido, né? Um público muito bem definido, que é a premissa básica de um posicionamento que eu vou já mostrar. Quando você pega aqui, só para sair um pouquinho de novo do conceito, para inspirar, né? Será que o cliente Harley Davidson olha para preço? Não. Não olha para preço. E ele não compra só moto também. Ele não compra só moto, ele compra um pacote. É claro que a gente está falando de segmentos diferentes, eles têm as suas peculiaridades. Quantos produtos a Harley Davidson tem, né? Exatamente. Pensa que é só moto. Exatamente. Mas você não olha para preço. A gente vai chegar nesse segmento, nesse patamar aqui, muito difícil, até porque isso aqui é um case mundial. Virou um clichê aqui do marketing. Agora, você tem que subir a régua. Subir a régua da conexão emocional para amenizar um pouco do fator preço. Lembrando, isso não acontece no curto prazo. Resultado, fluxo de caixa, impacta nas vendas, mas não acontece de hoje para amanhã. Isso é basicamente impossível. E a própria questão, eu passei aqui, desculpa, do valor do negócio. E aí, a gente falou um pouquinho, na verdade, você falou só por curiosidade aí, a questão do valuation, das marcas mais valiosas do mundo em 2018. Gente, o mais importante é o seguinte, isso aqui não vale só para os gigantes. Esse é um ranking global. Eu trouxe marcas aí que a maioria das pessoas conhece só para inspirar. A Apple, por exemplo, ali valendo mais de 200 bilhões de dólares, cresceu 16% de 2017 a 2018. Hoje, no Brasil, cada vez mais as consultorias empresariais vêm trabalhando no valuation. Por quê? Porque o mercado exige, você tem fusão, você tem aquisição, marca vale dinheiro. A pergunta é, quanto vale a marca do seu rádio? Você como empresa. Então a gente tem que olhar isso com carinho, porque isso é profissionalizar a gestão. Aqui, só para alinhar também, mostra um gráfico que é bastante interessante. Você tem na parte vertical um índice de lucratividade e na parte horizontal uma escala de tempo. A linha vermelha representa valor de mercado das 100 marcas mais valiosas no mundo. Notem que, independentemente de crise de 2008, que a gente passou por uma crise financeira mundial, que todas caíram, notem que as marcas mais valiosas do mundo, elas se mantêm acima, né? E ali tanto a linha amarela quanto a linha azul são índices de bolsa, né? Tem até a legenda ali que facilita um pouquinho, a gente não precisa entrar exatamente no mérito, mas basicamente as marcas mais valiosas do mundo desempenham melhor independentemente da situação. Trazendo para a nossa realidade aqui, independentemente do porte, desempenho de longo prazo só acontece gerenciando marca. E um último item aqui, falando sobre construção de marca, antes de eu passar pelo passo a passo rapidamente, é a questão do engajamento dos colaboradores. Se fala muito de propósito, né? Eu falei do Golden Circle, do Círculo Dourado. Tem até um exemplo ali que fica fácil, né? Porque todo mundo conhece a Apple. O que a Apple faz? A Apple faz celular, faz relógio, faz tablet. Bom, a Samsung, entre outras, qualquer marca faz isso. O que um rádio faz? Comunica, gera conteúdo, dá informação. Isso os concorrentes de vocês fazem também. Como eu falei, como eu faço já me leva a um nível de diferenciação. Isso aqui é para refletir mesmo. Como é que eu começo a diferenciar? Está no como. Como eu gero conteúdo, como eu quero me comunicar com o público, como eu posso me tornar relevante para aquele público. Mas a grande diferença que envolve até engajamento de colaborador é o porquê eu faço o que eu faço. Então traduz para nós que somos do sítio, cara, esse negócio aí. Que eu vou fazer agora. O what, ele representa o que eu faço. Então ali, como tem um exemplo do lado, né? Então o que a Apple faz? Computador, por exemplo. Certo. Como ela faz? Com muito design, de uma forma simples, de uma forma criativa. Isso é o como. Até aí uma outra marca poderia fazer dessa maneira. E o porquê ela faz? Porque em última instância, isso que engaja não só os clientes, mas os colaboradores e todo mundo, que é o que torna a Apple tão fascinante. Por que ela faz o que faz? Então perguntem-se, por que eu faço o que eu faço? Qual é o meu propósito? No caso da Apple, porque fazemos o que fazemos, né? Porque fazemos o que fazemos. O que a Apple quer?
No fundo, a Apple quer mostrar para todos que as pessoas, os colaboradores, todo mundo, o mercado, o mundo precisa pensar diferente. Então, independentemente do mercado, independentemente do negócio, por que você faz o que faz? Esse é um exercício, apesar de ser 3 questõezinhas, né? O que, como e porquê, é algo que precisa ser estudado, é algo que precisa ser entendido, para você chegar claramente no seu propósito, né? E, finalmente, aqui, talvez eu esteja me estendendo um pouquinho, entra a questão de como construir, né? Então, um passo a passo rápido aqui, né? Embora exija profissionalismo, naturalmente, embora exija um estudo, não precisa, o investimento aqui não é só de dinheiro, e aí quando a gente olha para as marcas menores, eu acho que é muito mais, eu costumo dizer isso, né? É muito mais um entendimento da importância estratégica do movimento que precisa ser feito, é olhar com carinho marca, muito mais do que investir rios de dinheiro. É um pensamento estratégico sobre o assunto, é entender que marca é importante, ponto. Número 1, faça um diagnóstico. Tá? Então, assim, com quem que eu estou concorrendo, o que o meu público específico quer, e não adianta, você não vai ser tudo para todos, você tem que segmentar, isso você vai fazer estudando. Como estão os meus concorrentes, né? Como eles se posicionam, para onde o mercado está indo, quais são as tendências. Então, ponto número 1, para qualquer marca, de qualquer negócio, seja você do rádio, de qualquer outro segmento, faça um diagnóstico de mercado. Ponto. Número 2, construa o que a gente chama de DNA. O que eu quero dizer com DNA? Aí entra o posicionamento. Você tem que ter uma essência, você tem que ter um conjunto de valores e uma personalidade que vai impactar na linguagem. O que é a essência? Só para traduzir. Dá um exemplo da Nike. A essência da Nike, eu trouxe em inglês ali, eu vou traduzir, porque ela divulga isso, é amplamente, né, disseminado. Performance atlética autêntica, independentemente do que eu faço. Então, para o radiodifusor, independentemente do meu conteúdo, independentemente da plataforma, independentemente do momento em que o mercado está, eu sempre tenho que fazer a mesma coisa em relação à essência que eu tenho. Eu tenho que respeitar os meus valores essenciais que muitas vezes nascem com o meu fundador. É a raiz de tudo aquilo que eu faço. Construir marca é respeitar esse fio condutor, independentemente do momento do mercado, de novo, independentemente do serviço que eu presto, do conteúdo, eu preciso respeitar um conjunto de palavras, um conjunto de atributos que é o que vai garantir a sustentabilidade do meu negócio. E a essência você, naturalmente, também descobre. Só para dar um exemplo, agora falando de valores, já que, né, é disseminado, todo mundo conhece a Apple tem um conjunto de valores que, independentemente do que ela faz, se vai ser celular, relógio, tablet, o que quer que venha pela frente, ela inova bastante, tem que ser simples, tem que ser criativo, tem que ser humano. Tudo que ela faz, no design, na comunicação, nas embalagens, na gestão de pessoas, ela respeita um conjunto de valores. E o meu tom, a minha voz e a minha linguagem, isso você também constrói, é um estudo, eu estou dando um exemplo ali, a gente falou sobre personalidade, se a minha marca fosse uma pessoa que está na esquerda ali, né? Como seria essa pessoa? Isso orienta muito o conteúdo, também você precisa fazer um estudo. A linguagem, o posicionamento ele não é só um conteúdo, né, que é a bandeira que eu vou levantar, como eu já disse algumas vezes. Ele representa um conjunto de atributos que formam uma linguagem. A linguagem, ela tem um fator incrível na hora de se conectar. Então, mais do que a informação que eu estou levando para o meu público, mais do que o conteúdo que é levado por um comunicador, por exemplo, a importância do como eu falo, do como eu levo isso. A gente costuma dizer no branding, um conceito de nuvem de palavras ou léxico de palavras. Quando eu penso na minha marca, quais são um conjunto de termos e de expressões que a tornam única, distinta? Quanto mais eu usar esse conteúdo, mais eu me conecto. Então você constrói marca, isso vale muito para os radiodifusores. Você constrói marca através de uma linguagem, só que a linguagem ela não pode ser aleatória. Eu preciso construir. Rádio X, a primeira. Eu fico olhando. A primeira. Exatamente. Isso pode ser vago. Primeira do quê? Exatamente. Esse seria, teoricamente, um conceito, um posicionamento. Eu estou falando de pioneirismo. Se for o pioneirismo, com que linguagem eu construo o pioneirismo? Então, tem conteúdo e forma. Ou tom. Diferente daquela que fala, a Rádio X, a que toca notícias.
Exatamente. Já tem notícia. Exatamente. E como eu transmito isso para o mercado? Esse é o ponto mais importante. Através de uma forma específica de falar. Entram os jargões, as expressões, entram. Esse é um ponto importante que gera conexão. Para construir uma marca, você precisa ter um tom. Você precisa ter uma forma de falar isso. E como é que eu identifico o meu tom? Você precisa fazer um estudo e você precisa levantar esse conjunto de atributos para gerar o conteúdo. A forma, eu diria para você, até a forma de comunicar do conjunto de seus colaboradores, ela tem um componente de marca. Muito, muito, muito. Numa Então, central de atendimento, Michel, sim. no saque. No saque, tem empresas que trabalham muito bem o saque. Você vê uma linguagem diferente, um tom diferente que encanta, que cativa, que conecta. Quantos estão preocupados com isso? Linguagem comercial na hora de vender, na hora de trocar um e-mail. É assim que você constrói marca, no dia a dia, através de diferentes pontos de contato. Apresentar o seu produto, né? Você ter claro. Você ter o seu negócio como um todo. Como é que diz? O teu kit, né? Que é, como é que foi? O seu Media Kit, que Media seja, Kit, por exemplo. fugiu agora. Exatamente. Tem que ser bem apresentável. Ali está levando bem. a sua marca. Você está levando o seu vendedor, né? A linguagem, né, um guia de comunicação, não é para engessar. Você tem que respeitar o posicionamento da sua marca em qualquer plataforma que você vai levar o conteúdo. Por isso que linguagem é importante. E o terceiro ponto, depois do DNA, é a materialização. E aí sim, o conteúdo, qualquer que seja o conteúdo, isso é muito importante. O conteúdo ele tem que derivar do posicionamento. Isso é estratégia, o que a gente chama de rollout ou desdobramento. O branding está cheio de anglicismos, né? Então, como eu gero o posicionamento e como eu desdobro ele num conteúdo? Eu tenho que respeitar os meus valores, eu tenho que respeitar o meu público, eu tenho que respeitar a estratégia da minha marca. E aí pensar em ações de experiência de marca. Um sistema visual consistente, não é porque eu estou trabalhando com uma parte sonora, auditiva mais marcante, que eu não tenho que pensar em elementos visuais. Os elementos visuais, eles, quando reconhecíveis, eles geram conexão. Quando você fecha os olhos e pensa numa marca de rádio, vão vir algumas, inclusive visualmente, na sua mente. Então, isso significa que elas estão construindo, estão batendo numa mesma tecla, e aquilo as torna distinta, não só diferente, aquilo as torna consistente na mente do consumidor. Então, quais são as suas cores? Como você pensou as cores? Como você pode se tornar reconhecível com maior consistência? Aqui um exemplo, você não precisa dizer de que marca de banco a gente está falando aqui. E é um prestador de serviços. A gente reconhece sem falar da marca. Esse é um exercício interessante para todos que estão nos acompanhando. Cores. Como as suas cores ajudam a criar consistência e a identificar a sua marca. E a própria questão da audição, que tem estudos que mostram que geram resultado, venda, ritmo, pesquisa. Precisa dizer alguma coisa? A Intel construiu grande parte do seu processo de construção de marca em cima de um ícone sonoro. Tenho certeza que, vendo essa imagem, vendo a marca, as pessoas já de alguma forma lembraram. Tem estudos que apontam o poder da audição no aumento e na diminuição de vendas. Existem, na verdade, uma série de estudos. Essa é uma média bem interessante. O Plim-Plim da Globo faz parte do Faz parte do branding. O Plim-Plim. Qual que é o Plim-Plim da sua marca? Quais são os jargões? Quais são os termos, as nomenclaturas? Prefixo, bem feito. Exatamente. O slogan, o tagline. Não é porque eu trabalho, pelo fato de trabalhar primordialmente com o som, que eu não tenho que pensar nos outros elementos de construção de marca que são também extremamente diferentes. Para finalizar aqui em termos de conteúdo, autenticidade. O quão autêntico que eu sou tem que ser reflexo da minha identidade. Então, o conteúdo não pode ser só comercial. Eu não posso só pensar na venda. Eu tenho que respeitar aquilo que eu sou como marca e aquilo que eu quero promover. Porque só assim eu tenho resultado de longo prazo. Criem a identidade da sua marca e promovam a identidade da sua marca. Só assim você se torna diferente. Porque o que mais vai ter, não só para radiodifusor, é marca de todos os lados. Sim. O mercado ele não para de crescer. A relevância significa o seguinte, que é o segundo ponto, seja relevante, ou seja, antes de pensar na estratégia do seu negócio, da sua marca, pensa no que o público quer. Tem que estar alinhado aos interesses do público. Então, além do primeiro tópico, o segundo está linkado à relevância, ou seja,
o que o meu mercado quer, o que o meu público, para qual eu divulgo, para qual eu me comunico, quer, e aí sim eu gero conteúdo. Então não adianta eu ser só diferente. Eu tenho que ser diferente de uma forma que importa. E finalmente a questão da distinção, que está muito a ver com, né? Porque o cliente pagaria mais pelo que eu faço. Certamente ele paga mais pelo que você faz, pela informação que você gera, pelo conteúdo que você gera, porque você é distinto, porque além de ser diferente, você tem um conjunto de atributos que gerou uma conexão emocional que faz com que eu confio. E quando eu confio, lembrando, não é excluir, mas o fator preço ele é amenizado. Em ambientes extremamente competitivos, qualquer ganho ali que eu tenha em relação a isso é importante. Tá certo. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo na volta nós vamos já começar a responder as perguntas para vocês. Nós vamos aí descansar uns 5 minutinhos. Você é gaúcho? Eu sou gaúcho. Teu sangue é vermelho ou é azul? Meu sangue é azul, graças azul. a Deus. Fazer o quê, né? Porque aqui no Paraná, região do sudoeste ali, tem Verdade. muito, né? Bastante, muito. né? Então tá bom, nós voltamos em 5 minutos.